Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Quando se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro de um filho único de uma viúva. Olha o dilema, irmãos. O filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, tocou aquele defunto, né? E parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Quando eu estava lendo essa passagem e consultando também alguns artigos, enfim, e eu encontrei uma pergunta que falou comigo, e eu penso que essa pergunta pode ser o título dessa mensagem. A pergunta dizia assim: o que Jesus tem feito de notório em minha vida? O que Jesus tem feito de notório em minha vida? Esse é o título da nossa mensagem. Para a gente contextualizar, Jesus saiu de Cafarnaum, como eu disse. Cafarnaum era uma cidade na costa do mar. Cafarnaum era uma cidade que ficava a 180 metros abaixo do nível do mar. Vamos fazer um exercício de raciocínio. Jesus e seus amigos, seus discípulos e grande multidão seguiu para onde? Para Naim. Naim era uma cidade que ficava 200 metros acima do nível do mar. Então, o que isso significa? Eles tinham que subir uma subida bacana, uma subida íngreme. E mais, Naim ficava a 52 quilômetros de distância de Cafarnaum. Irmãos, Jesus estava em um dia em Cafarnaum. No outro dia ele estava onde? Naim. Jesus foi de carro? Eu gosto de sempre pensar essas coisas, eu fico pensando na dificuldade que era, nos obstáculos que haviam, na geografia do local, e eu fico pensando, o sacrifício que Jesus fez para estar naquele lugar, naquele dia, porque eu creio que havia um propósito para aquela viúva naquele dia. Eu creio que no reino espiritual Jesus marcou um encontro, eu não sei que dia foi aquele, talvez fosse dia 20 de abril, mas Jesus marcou um encontro na cidade de Naim, que por muita coincidência, era um vilarejo mínimo. Eu gosto também de frisar essas coisas porque muitas vezes a gente se acha insignificante. Jesus foi para um lugar, um vilarejo agrícola. Hoje em Naim existe aproximadamente 1.700 a 1.800 habitantes, hoje. Você imagina naquela época. Aí você imagina uma viúva. Vocês lembram que a história daquele tempo, o que dizia? Que uma viúva ela ficava desamparada. E uma viúva que pega o seu filho único, e está indo enterrar esse filho. Não sei se ele tinha 15, 20, 30 anos, não sei. Mas enfim, essa mulher, ela tinha perdido o seu presente, na verdade. Porque o marido era o provedor. E ela estava indo enterrar o seu futuro. Que a partir do momento que ela enterrasse o seu filho, as perspectivas para aquela mulher seriam nulas. Não haveria quem sustentaria aquela mulher. Naim significa tranquilo, tranquilidade, calmaria. Mas aquele dia Naim não estava calmo. Aquele dia na cidade de Naim não havia tranquilidade, havia um caos. Tanto é que a Bíblia diz que uma grande multidão seguia o quê? O velório. Esses dias eu vi um vídeo de uma cidadezinha pequena, e tem algumas cidades que ainda têm esse hábito. Quando morre uma pessoa, alguém no alto-falante, creio que na igreja, em algum lugar central da cidade, anuncia: atenção, morreu fulano de tal. Eu fiquei pensando, deve ter acontecido isso lá em Naim. Alguém deve ter falado: o filho daquela mulher que ficou viúva, morreu. E a multidão seguiu. A caminhada exaustiva de Jesus e seus seguidores encontrou em Naim um propósito. Qual foi o propósito? Interromper um cortejo fúnebre. Jesus estava naquele lugar, naquele dia, para dizer que ainda que houvesse ali um momento de luto, um momento fúnebre, ele estava ali para dizer: eu sou a vida. Eu tenho a vida.
Jesus entrou em Naim, e provavelmente Naim nunca viu um dia como aquele, e só vai voltar a ver no dia que Jesus voltar para resgatar os seus. Naim nunca viveu um dia como aquele, onde alguém desconhecido, para a maioria, entra, e vocês sabem que os sepulcros eles ficavam para o lado de fora da cidade, é por isso que a palavra de Deus diz que a multidão estava seguindo o cortejo, e o cortejo estava chegando no portão da cidade. Há um encontro de dois mundos aqui, há um encontro de duas multidões, uma que está junto com a vida, uma multidão que está caminhando junto com a vida, e uma multidão que está caminhando junto com a morte, uma multidão que está olhando para o filho de uma viúva, o filho único de uma viúva e pensando, o que vai ser dessa mulher agora? E uma multidão caminhando com a vida e pensando assim, o que será que Jesus vai fazer hoje? Eu queria ter caminhado com Jesus naquele tempo. Deveria ter sido muito, muito, muito especial. Um dia você vê um ressuscitando. Um dia você vê um menininho falando assim, eu tenho aqui, 5 pães e 2 peixes. E o pessoal falando, mas o que é isso? É pouco, nós temos mais de 5.000 aqui para alimentar. Jesus pegando e agradecendo a Deus, agradecendo ao Pai, e distribuindo aquilo e sobrando alimento. No outro dia, Jesus andando e chegando na casa de uma família, Marta, Maria e Lázaro, e ele ali dialogando, e a Marta ficou um pouco estressada, mas ele falando, filha, fica assim não, faz igual sua irmã, escolhe a boa parte, senta aqui, não fica brava. Nós temos a possibilidade de andar com Jesus, porque como já foi dito essa noite, Ele está aqui. Ele ressuscitou. Ele nos cuida. Ele nos ama. Todos os dias Ele está conosco. Pode não ser num corpo presente, mas pode ser no corpo de um irmão que Ele usa para me abençoar. É assim que Jesus se manifesta. É assim que Jesus se manifesta. Jesus é a vida e Ele entra com seus seguidores pela porta da tranquilidade. Naim é o quê? Tranquilidade. Mas o que está acontecendo? Caos. A multidão que acompanha feliz os feitos de Jesus se encontra com a multidão enlutada pela mulher que está indo sepultar o seu futuro. Eu não sei se você já parou para ver, mas a maioria das vezes que se fala em multidão, existem alguns grupos que estão em multidões. Por exemplo, com Jesus andava um grupo que chamava, nós conhecemos eles por discípulos. Quem eram essas pessoas? Eram os comprometidos. Num grupo sempre tem gente comprometida. Num grupo sempre tem gente que está olhando a situação e falando, poxa, o que eu posso fazer para ajudar? Num grupo, há curiosos. Há pessoas que acompanham a multidão e que estão na multidão só para saber, por que será que esse menino morreu? Puxa, era tão novo. Rede social tem muito isso, né? Misericórdia. A pessoa está enlutada e a pessoa está lá no... Tão novo, mas do que ele morreu? Numa multidão existem, sabe quem também? Os indiferentes. Os indiferentes, eles não são nem curiosos e nem comprometidos. Eles só estão lá. Se perguntar para ele o que está acontecendo, ele provavelmente não vai saber. É difícil, né? Porque está carregando um defunto, mas ele está indiferente, ele só está caminhando. Numa multidão existem os necessitados. Você lembra quando Jesus fez aquela multiplicação de pães e peixes? No outro dia, o que a multidão fez? Seguiu Jesus. Por quê? Jesus falou para eles, vocês estão me seguindo pela comida que perece, pelo alimento que perece, mas vocês têm que me seguir pela comida que vai dar para vocês a vida eterna. A motivação de vocês está sendo só encher a barriga, mas vocês precisam do quê? De uma palavra que vai trazer para vocês a vida. Geralmente essa gama aí de pessoas estão nas multidões. Seja uma multidão que caminha com Cristo e seja uma multidão que está indo sepultar um menino. Mas é interessante que no versículo 13, volta aí para a Bíblia. No versículo 13 diz assim, vendo-a, o Senhor fez o quê? Se compadeceu dela e lhe disse o quê? Não chores.
Eu falei de 3 pessoas que Jesus ressuscitou. Para essa mulher, Jesus disse o quê? Não chores. Quando Jesus chega na casa de Jairo, e aquela menina está lá, Jesus fala, tinha uma multidão também, o pessoal estava todo apertado dentro da casa. Jesus chega e fala assim: não chores, a menina não morreu, ela só está dormindo. As pessoas até zombaram, né? O que é isso? A menina está morta, e como que ele fala que está dormindo? Mas é interessante que quando Jesus vai ao encontro de Lázaro, em João, no capítulo 11, no versículo 35, diz o quê? Jesus chorou. Eu creio que há algo nisso. Eu creio que pela intimidade que Jesus tinha com Lázaro, com o seu amigo, e ele mesmo sabendo do tempo, ele mesmo diz que precisava esperar aquele tempo para que o Pai fosse glorificado. Mas quando Jesus chega naquele lugar, aparentemente atrasado, porque se você olhar o Evangelho de João no capítulo 11, quando Jesus encontra Marta, Marta fala assim para Jesus: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Marta jogou Jesus no passado, falou: se o Senhor estivesse aqui, o Senhor está atrasado. Se o Senhor tivesse chego antes, ele não teria morrido. Aí Jesus falou o quê? No versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que Marta fez? Jogou Jesus no futuro, porque ela falou assim: eu sei que vai ressuscitar no último dia. Mas eu tenho algo para dizer para você. Jesus, ele cuida do passado, ele cuida do presente e ele cuida do futuro. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e para sempre será o mesmo. Céus e terras passarão, mas a palavra dele não há de passar. Jesus está cuidando de cada detalhe da sua vida, entenda isso. Jesus está cuidando de cada momento de dor que você tem passado. O que nós precisamos fazer é aquilo que o pastor Júnior disse semana passada e um pouco ele pincelou hoje. Nós precisamos nos entregar, nós precisamos falar: Senhor, comprometidos, Senhor, eu estou aqui, o que eu posso fazer? Eu não quero só seguir o Senhor. Eu não quero só entrar no céu porque eu fui um crente bom. E eu fico pensando que Jesus se compadece dela e diz: não chores. O que muitas pessoas precisam é de alguém que olhe para elas e fale assim: a vida está difícil, mas não chore. Você pode contar comigo. Irmãos, eu entendo que, eu acho que eu bato muito nessa tecla, mas eu entendo que a vida que nós levamos hoje, ela nos leva a nos afastar uns dos outros. Eu acho interessante que, se não me engano, na 3ª carta de João, ele escreve para um dos discípulos, dos discípulos dele, e ele diz assim: eu preciso falar com você, mas eu preciso olhar você olho no olho. O que eu preciso falar com você não é no WhatsApp. O que eu preciso contar para você, o WhatsApp pode até antecipar alguma coisa, mas eu preciso tocar em você. Eu preciso ter contato com você. Esse mundo moderno tirou de nós a referência que nós tínhamos de... Eu não vou ser radical, mas parece que a referência que nós tínhamos de igreja foi se perdendo. Essa coisa de ter comunhão, essa coisa de sentar junto, de comer junto, de chorar junto, de se alegrar junto. Aonde que nós perdemos isso? Essa vida moderna, ela nos ajudou em muitas coisas, mas ela nos atrapalhou em muitas coisas também. Uma das piores coisas que tem na vida de um ser humano é a indiferença. Se não me engano, a última vez que eu preguei, eu falei daquele jovem não, porque já tinha uma idade, meia idade, aquele homem que havia 38 anos estava paralítico no tanque em Betesda. Você lembra que Jesus chega para ele e fala o que para ele? Você quer ser curado? Qual foi a resposta desse homem? Senhor, eu não tenho ninguém que me coloca nas águas quando o anjo vem e agita. Esse homem ele já estava desesperançoso. Eu não tenho ninguém que me ajude. Quando a água é agitada, sempre vem alguém e entra primeiro. A indiferença tem matado muitas pessoas. E meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós sofremos por coisas que não são muito particulares, que não são muito de foro íntimo.
E nós pensamos, se eu contar isso aqui, a minha reputação vai lá embaixo. Mas é melhor perder a reputação e ganhar o céu. Muitas vezes nós sofremos com coisas que estão lá dentro de nós nos machucando, e a gente vai dando jeito, mas vai ter uma hora que vai ter que parar tudo e falar, Deus, até aqui deu. Daqui em diante eu não consigo mais. Eu costumo sempre brincar que Deus ele não vai descer aqui e vai te ajudar na tua necessidade. É claro que Deus ouve a oração, mas Ele vai usar esse irmão e essa irmã que está aí do lado. Deus vai usar a gente como a gente. Continuando. No versículo 14. Isso aqui é maluquice, tá? Eu vou pedir para você já abrir a sua Bíblia lá em Números, no capítulo 19. Ou se o pessoal da mídia quiser fazer esse favor, fica até melhor, porque a gente ganha um tempinho. Números 19, 11. Primeiro nós vamos ler aqui 7,14 de Lucas. Chegando, Jesus tocou no morto. E parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Você sabe o que Jesus fez, de acordo com a lei? Números 19, 11. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será por 7 dias. Jesus transgrediu a lei? Não. Mas a partir do momento que Jesus toca naquele menino, naquele moço, e libera aquela palavra, é como se Jesus estivesse imundo e ninguém pudesse ter contato com ele. Mas eu olho de uma outra forma. Eu olho Jesus olhando para aquela mulher e falando, esse problema era só seu, agora ele passa a ser meu também. Quando Jesus toca naquele moço que está morto, e ele de certa forma ele se torna impuro, ele está assumindo o problema para ele e falando assim, agora o seu problema é meu problema, e eu vou te ajudar. Eu vou entrar com a provisão. Eu sou a vida. E Jesus então fala para aquele menino, ou para aquele jovem, né? Jovem, eu te mando, levanta-te. O jovem se assentou, passou a falar com Jesus. Que cena. É porque para nós às vezes fica vago de entender. Não sei se você tem esse entendimento igual eu. Mas para nós, o que a gente pensa em velório? Está lá um caixão, né? Aí passa aquele carrinho, colocou o carrinho em cima e vai embora. Como que você vai tocar no morto? Não, mas o que existia naquela época? Não era um caixão, era uma maca, uma padiola. E estava lá 4 pessoas, um cada lado segurando. Jesus parou e tocou. E aquele jovem voltou à vida. Talvez tenha alguma coisa que esteja morta na sua vida. Basta um toque de Jesus e Ele traz a vida novamente. Talvez alguma coisa, eu não estou falando propriamente dito uma pessoa, eu não estou falando propriamente dito, tem tantas coisas, tantos problemas, tantas coisas que nós oramos. Um familiar que você está orando e você está clamando ao Senhor, Deus, eu não aceito ver esse homem, essa mulher perdida, eu quero ele aqui. Jesus pode tocar nele nesta noite e fazer um milagre. Deus, as minhas contas estão uma bagunça, a minha vida financeira está bagunçada. Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, eu preciso de uma promoção no meu emprego. Eu preciso de um milagre. Jesus pode tocar esse esquife aí e falar, haja vida. E algo novo pode acontecer. A nível de estatística, tá? Feche seus olhos. Quantos têm orado por pessoas aqui para salvação? Levante sua mão. A maioria, pode abrir os olhos, obrigado. A maioria oram por alguém porque precisa de salvação. A maioria ora e eu creio que se você ora por alguém, ou você é parente dessa pessoa, ou você ama muito essa pessoa, você tem uma afinidade, uma amizade tão grande com ela, que você tem clamado por ela. Meu irmão e minha irmã, não desista. O mesmo Jesus que te salvou pode salvar essa alma. O mesmo Jesus que trouxe vida àquele jovem pode trazer vida àqueles que você tem orado.
Eu tenho o sonho de ver pessoas entrando por aquela porta ali e na hora que fazer um apelo, falar assim, olha, Jesus está aqui e Ele veio para te salvar. A pessoa não precisa nem ouvir falar essas palavras. Ele sair do banco dele onde ele está sentado e vir aqui falar, pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu sonho com isso. Eu creio que Deus tem uma porção de almas para nós aqui como igreja local. Eu creio que Deus tem uma porção de almas aqui para nós, pessoas que talvez estão passando pelo vale da sombra da morte, pessoas que estão lutando com enfermidades, mas Jesus vai entrar e fazer um milagre, e elas vão entrar por ali e falar, o Senhor me salvou, o Senhor me trouxe vida. Lembre-se que quando Jesus tocar em algo, Ele está falando assim para você, o problema passa a ser também meu. E eu tenho todo o poder e toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quando o problema é só nosso, nós não encontramos socorro, bate o desespero. Mas quando Jesus, que é o autor da vida, entra no cenário, até aquilo que é impossível pode se resolver com um simples toque e um comando pelo poder da sua palavra. O poder da palavra de Jesus. Jesus criou tudo que não se conhecia, nada podia ser visto, e pelo poder da palavra tudo foi criado. Se Deus criou esse mundo tão imenso e maravilhoso, se Deus conhece cada estrela pelo seu nome, você acha que Ele se esqueceu de você, que é a obra-prima da criação? Ele tem as estrelas bem contadas na palma da sua mão, a palavra diz. Os homens estudam para saber qual estrela que é vermelha, qual que é amarela, qual que é azul, qual que brilha mais, qual que brilha menos. Ele chama elas pelo nome. O nosso Deus é poderoso. Talvez você esteja passando por um momento difícil e de luto, em alguma área da sua vida. E a história da viúva, para nós hoje, eu quero encerrar aqui, ela é para nos fazer lembrar de pelo menos três coisas que eu anotei aqui. A primeira, ainda que o nosso presente esteja difícil, e o nosso futuro pareça estar sendo sepultado, Jesus está pronto a nos socorrer a qualquer momento. A palavra de Deus diz em Hebreus que há um socorro em tempo oportuno. Ele nunca vai chegar atrasado. Ele não chega atrasado, porque Ele é dono de tudo. Ele é dono do tempo. Esse tempo nosso aqui só está nos castigando, só está nos deixando afadigados. Só está nos fazendo correr atrás. Você lembra que tinha um comercial uns tempos atrás de um banco? Não vou falar o nome, né? Porque eu não ganho para fazer propaganda, né? Tinha um banco que falava assim, tal banco 30 horas. Por quê? Porque o banco ficava aberto 6 horas e o dia tem mais 24. Mas fosse no banco 5 horas da tarde para você ver se dava para descontar o cheque. Com Jesus não tem isso. Com Jesus não tem isso. Ele está com os ouvidos bem atentos, olhos bem abertos, sempre contemplando aqueles que estão clamando. Talvez você fez essa campanha, esse último ciclo de jejum e de oração, clamando por alguém. Eu creio que você acabou de semear uma semente e há um tempo oportuno para que essa semente venha germinar. Seja ela para salvação, seja ela para estruturação de alguma área da sua vida. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Creia no poder dEle, creia no poder dEle. O segundo, ainda que a tranquilidade, lembra que Naim é o quê? Tranquilidade. Ainda que a tranquilidade se transforme em caos, nós temos um Deus que se compadece de nós em todo o tempo e que está pronto a atender a súplica do justo. Eu não sei se aquela viúva estava no cortejo fúnebre, eu não sei se ela estava clamando, Deus, por que comigo? Já foi meu marido, já agora meu filho, por quê? Por quê? A vida é cheia de porquês, mas alguém que tem o domínio sobre todas as coisas, chegou naquele dia em Naim e falou, chega de luto. Os seus porquês hoje vão se transformar em esperança. Eu vim para fazer algo diferente aqui nessa cidade, nesse dia. E o terceiro e último, as lutas que nós passamos,
podem ser dolorosas no presente momento, mas quando Deus vier e nos socorrer, elas serão um combustível para que outras pessoas sejam fortalecidas na sua fé. A luta que você está passando hoje, meu irmão e minha irmã, ela vai te aprimorar. O apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos. Vou até ler esse versículo. Romanos capítulo 5. Romanos 5,3 diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Quem que se gloria em tribulação? Tem que ser alguém louco igual Paulo. Mas é ensinamento. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações, que, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Então você está aqui, ó, são degraus. Estou passando por tribulação. Fui aprovado? Por quê? Porque fui perseverante. Pulei um degrau. Versículo 4. A perseverança produz o quê? Experiência. As experiências que você tem hoje podem ser dolorosas, mas elas vão ajudar alguém lá na frente. A experiência produz o quê? Esperança. Ei, Pedro disse assim: vocês têm que estar sempre preparados para dizer qual é o motivo da sua esperança. O dia que alguém parar você e falar: por que você é tão alegre? Tem um irmão que trabalha comigo, o Willa me conhece, ele varre, dá risada e canta hino. Eu falo: meu Deus, esse homem ele foi ungido com um óleo diferente. E não passa ninguém naquela rua que ele não deu um bom dia e fala assim: Deus te abençoe. Eu falo: meu Deus. Esse é um evangelista nato. A experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Tem uma versão que não diz esperança, tem uma versão que diz caráter aprovado. São essas coisas que são difíceis de passar. É fácil passar por tribulação? É fácil passar pelo luto? Não é fácil. O Evangelho não é um conto de fada. É fácil passar por de repente, uma separação ou uma briga familiar, um desajuste? Não é fácil. Mas são essas coisas que vão nos fazer perseverar e ter um caráter aprovado lá na frente. Se coloque de pé. Tem uma frase que eu falo de vez em quando e ela parece que não tem muito nexo, não tem muita conexão. Mas ela para mim é verdade. Leva tempo para Deus fazer de repente. Leva tempo. Talvez tenha situações que você tem clamado a Deus há tanto tempo. Talvez tenham situações que já estão lá engavetadinhas, guardadinhas e falando assim: Senhor, vamos dar um stand-by nessa aqui, porque agora entrou uma que a prioridade é maior. Mas quando menos você esperar, aquela situação que você estava clamando a Deus, ela de repente, como uma semente que o agricultor jogou no chão, e regou, e cuidou, e germinou, esse pedido, esse clamor vai vir para fora. Essa necessidade, ela vai vir para fora e você vai olhar e vai falar: Deus, obrigado. Obrigado porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Tem dias difíceis, dias que provavelmente você não quer vir à igreja, dias que provavelmente você não quer ver ninguém nessa vida. Tem dias que você talvez não quer sair da sua cama e ir trabalhar. Mas o recado de Deus para mim e para você essa noite é o seguinte: eu estou com você. Eu estou com você. Tem dias que nenhum dos negócios que você faz dá certo. Tem dias que os clientes também parece que estão todos trazendo problemas para você, e você fala assim: Deus, eu não sei sair disso. Mas o recado continua sendo: eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu quero orar com você. Pai, hoje é uma noite, um dia memorável. O dia que nós celebramos a ressurreição do Senhor naquela cruz. Assim como um dia José, lá no Egito, ele disse assim para os seus filhos:
vocês vão sair dessa terra aqui. A Páscoa é isso. É a saída do povo de Israel do Egito. Vocês vão sair dessa terra, mas vocês não vão me deixar aqui. Vocês vão levar os meus ossos junto. José fez aqueles filhos fazerem uma promessa para ele: Pai, nós vamos levar o Senhor quando nós sairmos dessa terra e entrarmos na terra que o Senhor vai nos dar. Hoje Jesus está nos lembrando o seguinte, Ele mesmo disse: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo diz que os dons e a promessa de Deus, elas são imutáveis. Passam céus e terras, mas a palavra do Senhor não passa. Portanto, meu irmão e minha irmã, eu oro isso e eu digo isso para mim também: não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, que o nosso homem interior, ele seja fortalecido dia a dia, pela palavra que vem do Senhor. Você que tem lutado, você que tem passado por momentos de tristeza, Jesus veio aqui nessa noite e marcou um encontro contigo, como marcou com aquela viúva. Talvez você saiu da sua casa nessa noite falando: eu vou lá para participar de mais um culto. Mas Jesus veio aqui para transformar a sua vida. Ele não veio aqui para fazer você participar de mais uma cerimônia. Existem milhares de pregadores melhores na internet, mas talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele não te abandonou. Oh Senhor, não deixa a nossa fé esmorecer, Senhor. Não deixa as nossas lutas nos fazerem desanimar e achar que o Senhor está aquém das situações. Não, o Senhor está no controle delas. O Senhor tem o domínio sobre elas. E mais cedo ou mais tarde, que assim, se for esta palavra correta, ou mais cedo ou menos cedo, que assim seja, o Senhor vai entrar com uma provisão sobre a vida de cada um aqui que tem clamado insistentemente, dia e noite, ao Senhor dos exércitos. Irmãos e irmãs que sofreram alguma desilusão, irmão, irmã, a ilusão é pior do que a desilusão. A ilusão te faz caminhar por um caminho onde você acha que pode acontecer algo, e você fica insistindo naquilo, martelando naquilo, mas nada acontece. A desilusão pode machucar, mas ela tem um sentido de te trazer realmente para um caminho da realidade, e te fazer trilhar um caminho com o Senhor novamente. Pessoas que desistiram de servir ao Senhor, pessoas que têm olhado para suas vidas e seus ministérios. Há uma canção do pastor Judson Oliveira que diz assim: Senhor, a minha oração se tornou sequidão, ela se tornou um deserto. Mas a canção também diz: deixa a água descer e deixa a chuva molhar essa terra seca, deixa a chuva regar essa terra e trazer vida para essa terra. Nós sofremos muito com desilusões, meus irmãos, mas a palavra diz para que nós nos animemos, nos fortaleçamos no Senhor. A vida não para, e em breve Ele voltará. Em breve Ele voltará, e tudo isso que era ilusão, e tudo isso que foi sofrimento, tudo isso que foi dor, tudo isso vai ter um fim, e você vai gozar a eternidade ao lado dEle. Quando você entrar naquela cidade maravilhosa que vai descer dos céus, aquela cidade ornada de ouro, aquela cidade tão esplendorosa, você vai olhar para alguém com marcas no corpo e falar assim: obrigado, obrigado Jesus, valeu a pena. Essa cidade aqui, ela pode ser suntuosa, maravilhosa, mas é a glória do Senhor que nós queremos. A glória do Senhor é que faz brilhar esse lugar. Oh Deus, eu continuo crendo
Eu continuo crendo que o Senhor tem planos e propósitos para nós. E agora eu oro como igreja local. Nos dê alma, Senhor. Nos dê pessoas, Senhor, para que nós possamos amá-las e cuidá-las, Senhor. Traga pessoas novamente a esse aprisco, Senhor, para que elas sejam cuidadas e amadas, Senhor. Por favor, Senhor, ouve o nosso clamor, Deus. Ouve o nosso clamor, Senhor. Em nome de Jesus.